Bom dia, galera da Escola de França. Bom dia aos terceiros anos, massoterapia, enfermagem, finanças. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né? E que nós possamos, tão breve, voltarmos, né, aos nossos estudos presenciais, né? E hoje, né, gente, estamos aí com mais uma devolutiva a respeito da disciplina Impulsiona, que tem como foco aí o trabalho com as competências e habilidades da matriz de referência de língua portuguesa para o SPAES, né? E como vocês já haviam feito a atividade, agora a gente vai ter aí a nossa videoaula para a devolutiva das questões. Eram apenas 4 questões que giravam em torno de 3 habilidades muito específicas e muito correlacionadas, né? No caso o D6, que é distinguir fato de opinião relativa ao fato, o D15, que é identificar a tese de um texto, e o D16, que é distinguir a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Né? Então, assim, são 3 descritores em que eu pensei neles porque eles têm muita particularidade, né, entre eles três, muita coisa em comum. Né? Os 3 falam sobre teses, sobre argumentos, sobre os textos do caráter da opinião. Então a gente vai trabalhar com eles na nossa devolutiva de hoje. Eu espero que assim que vocês terminem de assistir ao vídeo, que é a nossa devolutiva, a este vídeo, que todos se dirijam à sala do Google Classroom para responder a questão desafio que eu coloquei lá sobre o D16, o descritor 16. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa meta, né, como sabemos, a nossa meta para 2020 é 330 pontos na escala, né, na escala de proficiência para a língua portuguesa, os terceiros anos. E aí, mais uma vez, a gente traz a nossa meta em mente, né, 335, para que a gente possa fixar isso na nossa mente e correr atrás, né, batalhar em busca dessa meta. Então, vamos adiante aí. O nosso primeiro objetivo, né, ou seja, a habilidade, é justamente o D6, distinguir fato de opinião relativa ao fato. Tá? A habilidade 2, ou objetivo 2, né, é identificar a tese de um texto, que no caso é o descritor de número 15, na nossa matriz, e o D16, né, que é distinguir fato de opinião relativa ao fato. Esse é o nosso terceiro objetivo. Tá? Então, com base neles é que a gente vai trabalhar aqui as 4 questões. Lá na aula anterior, ou seja, a aula da semana passada, semana 7, em que vocês responderam as questões, vocês receberam não somente o texto, a canção do Raul Seixas, Medo da Chuva, como vocês receberam também o link, né, para que vocês pudessem assistir, né, ver, ouvir, né, essa música. Inclusive na interpretação do Zé Ramalho, um outro expoente da música popular brasileira. Então a música, né, o nosso texto aqui para a questão de número 1, é esta aí, Medo da Chuva, de Raul Seixas, uma canção, um poema, né, que nos ensina muitas coisas boas, que nos ensina muito filosoficamente sobre o que significa a vida, e é com base nesse texto que a gente vai trabalhar aí a nossa questão. Tá? Então, na íntegra, a leitura das estrofes que estão aí, dizem o seguinte: Medo da Chuva, Raul Seixas. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva, pois a chuva, voltando para a terra, traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz tendo amado uma vez. Então, esta é a canção de Raul Seixas, e é sobre ela que a gente vai trabalhar aí, né, o descritor 15. Então, assim, o nosso comando diz: nessa canção,
Raul Seixas defende a tese de que... Qual que é a tese que ele defende? A alternativa A diz assim: o sentido da vida é vivê-la intensamente. Será se essa tese? Será se essa é a tese do autor? Letra B. É preciso ter cuidado com as ofertas da vida. Alternativa C. O casamento impede a pessoa de ser feliz. Letra D. A vida deve ser forte como as pedras. E a alternativa E. A vida inibe a pessoa, resignando-a a um só amor. Então aí a gente tem 5 alternativas, cada alternativa tem um caráter opinativo, ou seja, uma tese, né? E aí, qual que vocês assinalaram aí? Vamos lá ver? Nosso gabarito. O sentido da vida é vivê-la intensamente. Então, acertou aí a questão quem marcou a letra A, né? Então, a letra A, de fato, tem muito a ver com o conteúdo da música, né? Sobretudo quando ele diz assim nos versos: aprendi o segredo da vida vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Quer dizer, existe uma ideia aí de causa e consequência, né? Uma relação de causa e consequência. Já que ele viu, uma vez que ele viu as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, ou seja, infelizes, então qual é a conclusão a que ele chega? Ele chega à conclusão de que o importante, né, de ser feliz é viver a vida intensamente, né, viver realmente. Né? Então, é isso. E eu quase esquecia, né, lembrar aqui a vocês, que tanto o descritor 6, quanto o descritor 15 e o descritor 16, gente, estão relacionados diretamente com as nossas aulas de oficina de redação, uma vez que são competências leitoras que estão relacionadas à ideia da argumentação. E nós sabemos que nós estamos nos preparando para uma redação aí no Enem, para uma redação em um outro vestibular. Então, nós estamos nos preparando para a redação. Então, esses 3 descritores são indispensáveis a uma boa redação. Assim como o D21, assim como o descritor 14, 17, né? Os quais já foram trabalhados anteriormente. Vamos à nossa segunda questão. A segunda questão é uma própria redação do Enem, uma redação que foi nota 1000, né? E que teve o tema a persistência da violência contra a mulher. Foi uma redação aí das edições anteriores do Enem. Né? Então vamos lá. A leitura integral do texto. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a violência psicológica. Ponto. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter razões históricas e ideológicas. Então, aí a gente tem a introdução do texto de uma redação que foi nota 1000 no Enem, nas edições anteriores. O Brasil, primeiro parágrafo de desenvolvimento. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrapondo a célebre frase de Simone de Beauvoir, ou Beauvoir, né? Talvez seja francês o nome, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro
da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Tá? O segundo parágrafo, então, de desenvolvimento e o último do texto, né? Já que foi cortada aí a conclusão. Além disso, além disso, há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete do cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são submetidas a vistas nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Então, gente, a leitura integral do texto, né? Temos a leitura integral do texto e estamos vendo que é um texto muito bem construído, com uma argumentação muito sólida, né? Muito embora nós não tenhamos aí o parágrafo da conclusão. Né? Então, vamos à questão. Questão 2. Pode-se dizer que os dois argumentos defendidos pelo autor para sustentar sua tese, respectivamente, foram. Quais foram aí, respectivamente, os dois argumentos que melhor sustentam a tese do autor? Aí nós estamos diante do descritor 16. Tá? Vamos aí às respostas. Letra A. A ineficiência das leis e o pensamento machista. Letra B. As raízes históricas e a ineficiência das leis. Letra C. As falhas do governo e a superioridade da mulher. As raízes históricas e raízes ideológicas. Letra E. A ineficiência das leis e raízes históricas. Então, o gabarito aí é as raízes históricas e as raízes ideológicas. É isso? Vamos voltar ao texto para ver, que eu acredito que houve aqui um equívoco, né? Vamos lá ver o texto. Opa. Ó, logo lá no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, gente, desculpe, caiu aqui, baixou aqui a tela do computador. Ó, logo no primeiro parágrafo, disse assim: nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, é isso mesmo, né? Raízes históricas e ideológicas. Então, o gabarito é, de fato, a alternativa D. Então, tá certo a questão. Alternativa D. As raízes históricas e raízes ideológicas. Inclusive, esse as aí, esse artigo as, que está antes de ideológicas, deveria estar antes da palavra do substantivo raízes, né? Corrigindo a própria redação da alternativa D, que é o gabarito. As raízes históricas e as raízes ideológicas. Eu creio que todos tenham acertado, porque é uma questão muito boa, né? Nós aprendemos que os dois ou três, né? Assim, ou sejam, os argumentos que melhor sustentam a tese, eles são sempre previamente apresentados logo ali no finalzinho do parágrafo da introdução. Então, como vocês já aprenderam isso na aula de oficina de redação, então vocês não vão errar uma questão desse tipo. Né? Então, vamos adiante.
Vamos à nossa questão 3, aí o gabarito. Questão 3. A questão 3 é um parágrafo de uma redação do Enem, que foi nota 1000, e neste parágrafo o professor, no caso eu, fiz algumas adaptações de escrita aí, porque eu entendi que fossem convenientes para a nossa questão aqui. Então vamos à leitura. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez, hoje, ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Assim, torna-se explícita a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela influência de leis, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, esse é um fragmento aí, o parágrafo de introdução, com base aí em uma alusão literária muito boa, por sinal, muito bem fundamentada, né? Então, a questão 3 diz assim: quais os argumentos apresentados na introdução acima que o autor usará em defesa de seu ponto de vista? Mais uma questão do D16. Vamos aí, letra A. Insuficiência das leis e lenta mudança da mentalidade. B. Passado histórico e preconceito social. C. Insuficiência das leis e a miséria. D. Miséria e preconceito religioso. Alternativa E. Mentalidade social e passado histórico. Mais uma questãozinha muito fácil de ser respondida. Eu tenho certeza que vocês acertaram a questão. Né? De novo, parecida com a anterior, com a questão 2. Nós sabemos que os 2, ou quando forem 3, argumentos que melhor sustentem a tese, eles geralmente vão estar onde? Lá no finalzinho do parágrafo da introdução. E isso é bom, isso é importante que seja colocado aqui, porque reforça na cabeça de vocês a ideia de que vocês, quando forem escrever, também o façam dessa forma. Né? Então, é lógico que o gabarito é a alternativa A. Né? Tá aí o nosso gabarito. Alternativa A. E vamos agora à nossa quarta e última questão. Mais um trecho de redação nota 1000 do Enem. Tá? Desta vez eu mantive o texto original, porque eu entendi que não haveria necessidade de que eu fizesse alguma correção no sentido de enriquecer o texto para a própria questão em si. Então o texto aí ficou original. Educação inclusiva é o título, né? O tema, com certeza, é um outro, né? O título é esse, Educação Inclusiva. Vamos ao texto. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Muito bem. Então aí a gente já entende que essa redação tem a ver com a temática dos desafios para o ensino, né, o estudo, a educação às pessoas, né, portadoras ou com necessidades especiais, né, específicas, no caso aí da surdez. Né? Então, aquele tema que já foi agora recente, bem próximo aqui da gente. Muito bem. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos, e esse é o termo, acredito que seja o termo próprio, né, denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada
sobre sua composição bilíngue. Então aí houve uma alusão histórica, né, desde a chegada da família real, um elemento termo coesivo que contrasta com a ideia de que antes a valorização da educação existia como um fato transformador social, mas que para os surdos ou as pessoas, não, os deficientes auditivos, para eles ainda o país tem muito que construir, muito a crescer nesse sentido, né? Muito bem. A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. Então, é colocado aí como principal causa, como principal argumento, razão, a falta de profissionais qualificados. Né? Muito bem. O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da comunidade surda, pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social. Lê-se, pois, é paradoxal que em um Estado democrático ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Aí, no parágrafo 1º de desenvolvimento, o candidato, né, ateve-se aí a vários tipos de argumentos, né? E aí ele buscou justamente a questão legal, né? A questão da Constituição, a questão de que a educação de qualidade é um direito a todos, independente das suas das suas limitações, assim, vamos dizer, né? Então vamos à questão agora. Questão 4 e última. Sobre o parágrafo de desenvolvimento, o autor coloca como fator agravante, lá no parágrafo de desenvolvimento, o autor coloca como um fator agravante para o problema apresentado. Qual era esse fator agravante? Eu até já reforcei aqui antes na minha leitura. A falta de qualidade profissional. B. A vinda da família real ao Brasil. Família real aí deveria ser escrito com letra maiúscula. Essa questão eu peguei de um site na internet, no CAED, e aí com certeza houve um probleminha na digitação. Letra C. Uma sociedade desinformada sobre a questão bilíngue. Letra D. A modernização do país. Letra E. A construção de escolas e universidades. E aí nós temos como resposta a falta de qualificação profissional. O próprio entrave, né? O argumento que foi colocado logo na primeira linha do parágrafo de desenvolvimento é esse. O grande problema para o alcance, né, a educação de qualidade é justamente esse. É justamente esse. A questão aí da qualificação profissional. Então é isso, gente. Ó. Agora vocês vão à plataforma e aí vocês vão responder a questão desafio. Tudo bem? Tchau. Bons estudos.